Olá, seja muito bem-vindo a mais essa edição do Poder e Negócios. Hoje vamos conversar com o jurista Kiyoshi Arada, que é presidente e fundador do IBDAFT, o Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Administrativo, Financeiro e Tributário. Doutor Kiyoshi, é uma honra conversar com o senhor mais uma vez aqui no Poder e Negócios. A honra é minha. Doutor Kiyoshi, nós estamos vivendo um turbilhão em todos os aspectos aqui no nosso país, não é verdade? E no Rio de Janeiro, uma grande situação aconteceu, com mais de 120 mortes de pessoas, ao que tudo indica, ligadas ao tráfico de drogas e ao crime organizado, a facção Comando Vermelho. E gostaria que o senhor comentasse essa situação no Rio de Janeiro, que terminou com essas mortes e com um combate ao crime, né? Há muitas narrativas, né? O presidente Lula orientou os ministros para confrontar o governador do Rio de Janeiro. É uma coisa que não faz sentido, né? Em vez de ter ajudado, né? Mandando os blindados lá para o governador, né? Aí talvez aqueles 4 policiais não tivessem morrido durante a missão, né? Mas é o tal de criticar de tal forma que os governadores da direita, né, eles foram no encontro ontem, né, em solidariedade ao governador Castro, né, e lá no norte e nordeste, onde existem facções do Comando Vermelho, nenhum governador apareceu, né? Então, isso daí fica meio esquisito, né? Parece que um governo da esquerda ele vê com uma certa simpatia, né? Esse narcotráfico, né? Agora, precisa examinar as causas, né? Por que o Comando Vermelho se organizou mais do que o Estado, né? Então, nessas prisões executadas, se verifica que tinham facções do Comando Vermelho que vieram de outros estados, né? Bahia, Rondônia, Salvador, vários estados estavam concentrando lá no São Paulo, no Rio de Janeiro, que seria uma espécie de um comando geral dessa organização criminosa, né? Então, eu acho que aquela liminar do ministro Edson Fachin, acho que foi em 2019, proibindo a força policial de subir no morro, né, a não ser em condições excepcionais, aí você eliminou a força de segurança pública do Estado de fazer o policiamento normal, ordinário, em todo o território do Rio de Janeiro. Então, aí a facção criminosa deitou e rolou, cresceu, né? Virou uma organização verdadeiramente criminosa, né? Que o Trump classifica de organização terrorista, né? Na verdade, é organização terrorista, porque eles espalham o terror pela cidade, né? Eles descem o morro e acaba, às vezes, decretando um toque de recolher, né? Então, a população fica à mercê desses bandidos que criaram uma espécie de Estado paralelo, né? Quer dizer, um Estado dentro do Estado ilegal, dentro do Estado constitucional, né? Então, isso daí, eu acho que tem que ser reanalisado, né? Agora, e outra coisa bastante controversa é que o Castro falou que não pediu ajuda dessa vez, porque nas vezes passadas, 3 vezes que ele pediu, a ajuda foi negada. Então, ele não há. Mas um órgão da Secretaria de Segurança Pública lá do Rio comunicou à Polícia Federal
Então, quando o ministro Lewandowski estava desmentindo o governador, dizendo que em nenhum momento recebeu ajuda e que nem ficou sabendo, o diretor da Polícia Federal desmentiu, né? Ele falou que, na verdade, nós recebemos o comunicado da operação, mas, como se tratava de uma operação para cumprir mandado de prisão, sem mandado de prisão, 180 mandado de busca e apreensão, expedida pela Justiça do Rio, não seria o caso de Polícia Federal se envolver, porque não houve nenhum mandado de prisão da Justiça Federal, entendeu? Eu acho que aí o posicionamento do policial foi correto, né? Porque a Polícia Federal é uma polícia científica, né? Então, se há um mandado de busca e apreensão ou de prisão expedido pela Justiça Federal, a Polícia Federal entra em ação onde quer que o crime, onde quer que o mandado tenha que ser cumprido, né? No Rio ou em outro estado, né? Mas aí o ministro Lewandowski cortou rapidamente a palavra, dizendo que um comunicado dessa ordem não pode ser feito através de um segundo ou terceiro escalão, né? Teria que ser de governo para governo, ou pelo menos para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Agora, cá entre nós, Tiago, o ministro da Justiça e Segurança Pública é um jurista renomado, é um ministro competente, experimentado, né? Mas ele não manja nada de segurança pública, né? Então, por isso que o Michel Temer, numa entrevista, estava falando em criar um Ministério da Segurança Pública, né? E colocar como ministro não alguém da área do direito, mas da área da segurança pública, uma pessoa, um expert em matéria de segurança pública, o que não acontece nesse ministério que unificou segurança pública com justiça, né? Então, tem todos esses males, né? Agora, a mídia parece que, assim como pessoas da esquerda, parece que se simpatizam, né, com os terroristas, com os narcotraficantes, né? A mídia sempre está a favor, né? Já estão mobilizando os defensores de direitos humanos, né, para ver se os presos estão sendo bem tratados, para ver se realmente a morte era necessária, né? A polícia, o Tiago, não pode retroceder nunca. A polícia não pode recuar, sabe? Porque, do outro lado, os caras estão disparando com calibre .50, né? Que é de uso privativo do exército, né? Então, a polícia enfrentou e perseguiu na mata, porque eles, igual das outras vezes, né, eles sobem pela mata, né? Só que agora essa mega operação foi muito bem montada, né? Do outro lado da mata tinha um efetivo de polícia militar esperando, né? Aí deu um confronto, né? Você quer que o policial deixasse se abater? Então, eu acho que aí foi uma reação gradual, emprego da força gradual na medida das necessidades, né? Quer dizer, ele não foi lá metralhando torta direito, né? Então, à medida que houve resistência ao mandado de prisão, ao mandado de busca e apreensão, ele foi a, a Polícia Militar e a Polícia Civil, ele foi combatendo, né? Disparando suas armas, né? E o senhor mencionou algo que é extremamente importante, que é
a importância da polícia não retroceder, não recuar, porque os criminosos estavam com armas muito pesadas, inclusive usando roupas de camuflagem na mata, para pegarem os policiais desprevenidos. Usando, inclusive, drone, né? Entendeu? Então, isso tudo é falha da Polícia Federal, porque, pela Constituição, cabe à Polícia Federal policiar a fronteira. Não é? Então, aquilo lá não foi o Exército que forneceu para a facção criminosa, evidentemente que veio do exterior, entendeu? Então, veio de contrabando. Agora, a Polícia Federal, aí está a prova da falha, porque essas armas entraram no Brasil e foram parar na mão do Comando Vermelho, entendeu? E o senhor comentou algo muito importante, que é a necessidade de ter alguém especialista no cargo de como ministro da Segurança Pública, porque muitos não fazem ideia do que é estar diante de um criminoso com uma arma apontada para a cabeça, porque esses bandidos não têm nada. Agora, os especialistas, né, ditos especialistas, são especialistas de carpete, ar-condicionado. Aí você vê, o ministro Fachin, ele proibiu a escalada dos policiais no morro, a não ser em casos extraordinários. E cumprimento de mandado, cumprimento de busca e apreensão é um caso extraordinário, entendeu? Agora, o ministro Alexandre de Moraes, que augurou-se como relator dessa mega operação, ele está intimando o governador a prestar esclarecimento num prazo X. Né? Ora, cumprimento do mandado de prisão e cumprimento de busca e apreensão expedida pela Justiça Fluminense já diz tudo, né? Não há o que explicar, né? Mas, diante dessa situação, que a gente percebe é que o ministro Alexandre de Moraes, ele parece pesar mais para o lado daqueles de apoiadores da esquerda que querem, inclusive, que os direitos humanos caia matando em cima do governador, para que, né? Então, essa reunião de governadores do Sul-Sudeste, né, para apoiar, para se solidarizar com o governador Castro, foi trouxe à mostra o aspecto ideológico, político, porque nenhum governador do Norte e Nordeste apareceram, né? E tudo lá é governado pela esquerda, né? Entendeu? Inclusive, a gente acompanhou algum tempo atrás a ação do governador Ronaldo Caiado em Goiás, que hoje é considerado um dos estados que tem menor índice de violência pública, como era antigamente, né? E a governo federal não está com muita boa vontade, né, de ajudar nas perícias, né? É evidente que no trâmite burocrático só falta pedir um parecer do advogado-geral da União, né? Se pode mandar ou não pode mandar. Quer dizer, não é hora de ficar burocratizando esse auxílio que o governador do Rio está pedindo, né? Já devia ter despachado logo, sem qualquer burocracia, né? Para ajudar nessa peritagem, né? Não só na necrópsia, como também adentrar no sítio, no local da ocorrência e periciar o local do crime, né? Muitos vídeos vazaram de pessoas que filmaram com celular o momento em que os criminosos estavam atirando contra a polícia com metralhadoras e fuzis. É verdade, entendeu? Então, a essa altura, se tivesse mandado os blindados da Marinha ou do Exército, se eu botasse um canhão, um tanque com canhão, isso daí afugenta os
os terroristas, né? Eles não vão querer enfrentar um tanque, né? Então, mas isso foi negado porque diz que isso demanda a decretação da garantia da lei e da ordem, GLO. Mas quem é que decreta o GLO? É o presidente da República, entendeu? É como o ministro, o ex-presidente Michel Temer acabou de dar uma entrevista agora, que seria o caso de ter decretado o GLO, né? Entendeu? Porque Ah, as Forças Armadas, ele se destina-se fundamentalmente à defesa da pátria. Tudo bem. Então, está voltada para guerra externa e, eventualmente, comoção interna. Mas também destina-se à garantia do funcionamento dos poderes. E o poder do Estado, do Rio, não estava funcionando na área de segurança, entendeu? Então, aí cabe GLO para exatamente garantir o livre funcionamento da Secretaria de Segurança Pública do Rio, né? agora, qual é, doutor, a forma mais adequada para o governador do Rio de Janeiro, Castro, ele se defender de ataques até muitas vezes institucionais? Não, então, ele tem que fazer essa frente de governadores, porque ele não pode enfrentar essa guerra ideológica sozinho, né? Então, tem que somar esforço com governadores da direita e procurar blindar, né? Agora, ele não está blindado, porque sintomaticamente, aquele processo que está rolando por muitos anos no Tribunal Superior Eleitoral para cassar o mandato dele, por questões financeiras, né? Teria havido desvio de recursos, entendeu? Sintomaticamente, está entrando na pauta de julgamento na terça-feira, no dia 2, entendeu? É muito estranho isso. Agora, ele diz que não tem nada a ver, né? Então, pode ser uma mera coincidência, né? É, exatamente, doutor. Agora, eu acho que teremos muito mais guerra ideológica do que entre a polícia e os terroristas, né? Agora, eu não sou exatamente o adepto da, do posicionamento do presidente Trump. Ele queria que o Lula considerasse o PCC, o Comando Vermelho, como organização terrorista. Sabe por quê? Porque isso dá margem à entrada de potência estrangeira para tentar combater aqui no nosso território, né? E isso é muito ruim. Eu acho que o Brasil, tomando a Polícia Civil, Polícia Militar, com a ajuda do Exército, pode dar conta do recado, né? Agora, se não deixa mobilizar as Forças Armadas, por causa disso, por causa daquilo, gerou toda essa organização que cresceu de uma forma assustadora, né? É verdade. E a gente observou, inclusive, agora no Caribe também, muitos mortos com os ataques do Trump, né? Parece que o presidente Lula está mandando um projeto legislativo, né, que saiu lá do gabinete do ministro Lewandowski, para dar combate a essas organizações criminosas, né? Então, mas independentemente desse projeto, a Constituição já prevê uma forma eficaz de combate com o auxílio da, das tropas federais, né? Só que não deixa usar por um ou outro motivo. Agora, pois é, mas transformar em
organização terrorista, daria ensejo para os Estados Unidos, por exemplo, desembarcar com a tropa americana aqui no território brasileiro. Né? E se depois de combatido ele não sair, como é que fica? Entendeu? Há um risco, né? Eu sou contra esse negócio de classificar como organização terrorista. Eu acho que tem que mobilizar toda a força nacional para dar combate efetivo. Agora, não pode, em nome de direitos humanos, proibir a polícia de fazer o policiamento ordinário, né? Ele tem que fazer em toda a extensão do território do Rio, né? Assim como no território de São Paulo, a polícia de São Paulo tem que policiar, né? Agora, não policiar lá na favela, porque pode acontecer tiroteio, pode não sei o quê. Ué, mas a polícia preventiva existe para fazer a prevenção do crime e enfrentar quando encontrar resistência, né? E é o que a gente mais observa, resistência. E cada vez mais a polícia vai perdendo força por causa da legislação, por causa de pareceres políticos, o policiamento vai perdendo força. E parece que eles querem que o policial combata o crime com flores. Na verdade, eles são narcotraficantes, né? Na visão do Trump, já era para botar umas forças armadas lá nos Estados Unidos, assim, na periferia do Brasil, como ele está fazendo lá na Venezuela, né? Ele, falando nisso, ele enfrentou lá, fez um ataque cirúrgico aos barcos que estavam transportando, né? E mataram 63 pessoas, né? A mídia está até especulando se ele não vai fazer invasão no território venezuelano. Eu acho que isso o Trump não vai fazer, porque ele ficaria com opinião pública mundial contra ele. Né? Até porque o que a gente percebe é que ele está nesse combate ali naquela área, combatendo narcotraficantes, né? Mas invasão eu acho que não. Eu acho que não, né? Pode eventualmente evoluir, não invasão por terra, mas um ataque aéreo preciso, né? Localizado, né? Isso pode acontecer, né? Mas Porque, fato é. porque ficar só bombardeando os narcotraficantes que saem do território venezuelano não vai resolver, né? Não vai resolver, porque tem que acabar o mal pela raiz, né? E o Nicolau Maduro não está nem um pouco interessado em acabar com o narcotráfico, mesmo porque isso daí está vendendo dinheiro para eles. Né? Doutor, tem uma pergunta aqui de um telespectador que diz o seguinte, que o governo do Rio de Janeiro fez uma perícia e identificou que dos 99 corpos identificados, 9 pertencem a membros aliás, líderes do tráfico de cidades de outros estados. Ou seja, parece que no Rio de Janeiro era a cúpula do Comando Vermelho. Eles tinham migrado para lá, entendeu? Então, esse Comando Vermelho não fica só num lugar. Ele tem ramificações em vários outros estados, né? Agora tem aqui em São Paulo o PCC, que é o primeiro comando da capital, e a gente já tem ouvido falar de que o Comando Vermelho também tem interesse de tomar o espaço dominado pelo PCC. Seria até bom um confronto entre eles. Né? Aí não pode culpar a polícia, né? É verdade. O duro é que a gente fica muito na mira, porque
a gente não sabe o que pode acontecer numa confusão como essa. Esses criminosos não têm nada a perder, né, doutor Kiyoshi? É verdade, né? Então, eu acho que o Rio deu um exemplo, né? Que, afinal de contas, eles estavam cumprindo o mandado de prisão e, e, o, e busca e apreensão, né, de armamentos, né? Então, eles E estavam legitimados pela Constituição, né? É uma ação que foi calibrada, não descampou para arbitrariedades, né? Agora, é, você é verdade. enfrentar esse pessoal aí com uma varinha de bambu, não dá, né? Não dá, porque eles estão armados até os dentes com arma que eles roubam, com arma que vem de fora. Que é preferível que morra o bandido do que morrer o policial, né? Exatamente. 4 policiais perderam a vida nessa situação, que mostra que houve resistência de fato dos criminosos. É verdade. Agora, Doutor, doutor Kiyoshi, agora tem um outro assunto que é da moratória dos precatórios que o Bolsonaro tinha colocado, não é? O que o senhor tem a dizer a respeito dessa moratória, que é a dívida, né, dos precatórios? é, agora aqui existe uma PEC, né, cuidando desse assunto, né? Então, a, na verdade, eles estão blindando os canistas, né? Os estados devedores, né? Então, ele deveria, na verdade, combater e não dar guarida, né? Você vê que esses esses canistas estão prolongando indefinidamente o pagamento de precatórios. A União, que nunca havia atrasado o pagamento de precatório, ele editou aqui uma emenda constitucional 114 de 2021, que deu o calote até o exercício de 2026. Não é? Então, isso não acontecia desde 1934, foi quando instituído a ordem cronológica para o pagamento de precatórios. Não é? Então, essa emenda constitucional 114 de 21, ele decretou uma moratória até o ano de 2026. Né? Então, o que está acontecendo? Essa PEC 66 de 2023, ele reduziu o pagamento de precatório de 5% para 1%. 1% da receita corrente líquida do ano anterior. E depois, o artigo 23 excluiu dessa receita corrente líquida um monte de parcelas. Não é? Então, a moratória vai até 2030, né? Desse pagamento desses precatórios. Não é? E o artigo 26, a cada 5 anos, verificando uma nova mora de precatórios, ele vai prorrogando automaticamente. Não é? Então, isso é muito ruim, porque agora não precisa mais nem de emenda constitucional. Não é? A partir de 2000,
26, 2030, cada vez que acontece o acúmulo de precatório, ele vai espichando, né? Então, isso daí na verdade, é inconstitucional, essa PEC, né? E ela reduz de 5% para 1%, que é muito pouco, não? É muito pouco, né? Quer dizer, e depois não tem o prazo de pagamento, né? Teoricamente, pressupõe-se que você tem que dividir esse 1% ao longo do exercício, janeiro, fevereiro, tá indo ao décimo, né? Mas não, essa PEC não fala sobre isso, entendeu? Então, você pode deixar tudo para o fim do ano, né? Pagar 1% no fim do ano. Então, isso estaria tudo dentro da lei. O que está errado, né? É isso aí, doutor Kiyoshi. Mais uma vez, um prazer enorme conversar com o senhor aqui no Poder e Negócios. Prazer é meu. Até a próxima, doutor. Tá bom.